tema da mensagem que eu venho trazer aqui hoje é a gratidão a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 34, do versículo 1 até o 8. Salmo, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do nosso Deus, ela nos ensina assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do homem que o teme e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar. Aleluias. Nós vemos aqui nesse salmo Davi expressando do fundo do seu coração tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe revelou a respeito do seu Deus, a respeito do Senhor Deus de Israel. E Davi aqui inicia falando uma coisa de extrema importância no relacionamento do homem com Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. O que Davi está dizendo que, enquanto ele viver, todas as vezes que o seu ser sentir a vontade de louvar, ele louvaria o Senhor. Continuamente, quer dizer, constantemente, o louvor a Deus estaria na sua boca. Naquele tempo não havia rádio, não havia CD, não havia nada disso. Mas, entretanto, havia outros povos, havia povos pagãos que tinham louvores, mas que não eram o Deus de Israel. Que eram louvores a outros deuses. Havia povos que louvavam a si mesmos, que louvavam a outros deuses, e com toda certeza, como nos dias de hoje, que o louvor que não é direcionado ao Senhor, ele consegue atrair as pessoas, naquele tempo também. Mas Davi, ele se posicionou diante do seu Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele diz, não me interessa louvar a nada e nem a ninguém que não seja o meu Deus. É por isso que o próprio Deus declarou que Davi era um homem segundo o seu coração. Porque ele buscava as coisas de Deus com toda a sua sinceridade, com todo o seu louvor. E esse louvor, o qual ele apresentava ao Senhor, porque Davi era músico, ele compunha os louvores, ele tocava a harpa. Esse louvor também se projetou na sua vida, no seu compromisso com Deus. E é isso que nós devemos ter em mente, que o louvor que nós apresentamos a Deus, nos cultos, no nosso dia a dia, ele não pode ser apenas uma canção que nós entoamos a Deus. Mas ele tem que ser também uma direção para uma oferta de sacrifício pessoal que nós apresentamos ao Senhor. Eu sei que isso não é fácil, mas é totalmente possível ser realizado desde que qualquer um de nós queira verdadeiramente do fundo do coração e se esforce em fazê-lo. E Davi ainda nos diz assim: a minha alma
se gloriará no Senhor, e os mansos os ouvirão e se alegrarão. Quantas coisas nos dias de hoje a alma do homem se alegra? A alma do homem se alegra num time de futebol, quando ganha. A alma do homem se alegra numa música do mundo. A alma do homem se alegra num filme, numa coisa de televisão. Existem várias opções em que se alegra a alma do homem. Mas Davi diz, a minha alma se alegra no Senhor. O que significa isso? A minha alegria está em fazer a obra de Deus. A minha alegria está no Evangelho de Cristo. A minha alegria está em tudo aquilo que se relaciona com Deus. Essa é a expressão de um ser verdadeiramente convertido a Deus. Davi não era aquele tipo de pessoa que só no momento que ele estava ali cultuando a Deus, que ele era de Deus, não. Ele era de Deus completamente. Dentro e fora do templo. Dentro e fora do lugar de culto. Quer dizer, naquele templo, ele não tinha um templo, né? Ele ainda não, Salomão não havia construído o templo, eu errei aqui. Mas dentro e fora do local de culto. No seu dia a dia, em todo o tempo, ele era um homem de Deus. Porque a sua alma se alegrava em servir a Deus. E é isso que nós devemos procurarmos. Sentir alegria nas coisas de Deus. Isso, na verdade, é um termômetro da nossa fé. É um termômetro da nossa espiritualidade. Porque se nós não sentimos alegria nas coisas de Deus, significa que existe uma coisa muito errada com nós. Existe uma barreira muito grande entre nós e Deus. O próprio Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso significa que quando Davi estava na presença de Deus, ele não estava ali preocupado com o horário de começar e de terminar, ele não estava preocupado com o que ele ia fazer depois, ele estava apenas se alegrando na presença do seu Deus. Porque o seu relacionamento com Deus não era uma coisa formal, mas era uma coisa pessoal. Era muito pessoal. É uma coisa viva, verdadeira. E cada um de nós, nos dias de hoje, podemos ter esse mesmo relacionamento com Deus, se quisermos do fundo do nosso coração. E buscá-lo com toda a força do nosso ser, do nosso entendimento da palavra do Senhor. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia, procurarmos a Deus. Se tiver dúvida, procurar esclarecer, para que assim nós possamos conhecer melhor, mais detalhadamente, mais profundamente, esse Deus que nós servimos, o Deus que nos criou, e não ter uma fé baseada naquilo que os outros dizem, mas uma fé baseada naquilo que a palavra de Deus testifica, o que a palavra de Deus nos mostra, nos apresenta. E Davi diz mais, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor Jesus, Ele disse, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não significa que pelo fato de você servir a Deus, que você não vai passar por problemas, que você não vai passar por aflições, que você não vai ter temores. Você pode ter isso, mas desde que você coloque um limite para tudo isso. Um limite. Quando você busca ao Senhor e realmente confia nele, com a certeza daquilo que você não vê, com a certeza de que você vencerá esses problemas, essas adversidades, isso se caracteriza fé. Nada mais é do que a fé, a certeza das coisas que não se veem. E como você pode adquirir fé?
e fortalecer a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Davi aqui estava expressando poderosamente a sua fé. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele estava livre dos seus temores. Porque Deus se fazia cada vez mais presente na sua vida. Se você é uma pessoa que tem certeza, porque hoje em dia é muito comum nós ouvimos falar, Deus é comigo, Deus anda comigo. Muitas pessoas dizem isso. Mas a prova disso é na hora do problema, é na hora da adversidade, é da forma que você encara, da forma que você enfrenta esses problemas. É que você realmente demonstra se Deus é com você ou não, se Deus anda com você ou não. Porque se Deus está com você, por que desesperar? Por que andar em desespero? E se Deus está com você, Ele te livra dos seus temores. E a única coisa que pode impedir Deus estar com você é a sua falta de fé, é a sua dúvida. Se você realmente crê que Deus está com você, você vai descansar, tranquilizar. Não importa o grau do problema. Você vai fazer igual o próprio Davi diz, no Salmo capítulo 4, Salmo de número 4, capítulo 4. Em paz me deito e logo pego um sono. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, quanto mais nós temos uma aproximação de Deus, mais Ele nos livra dos nossos temores, mais Ele nos aperfeiçoa para sermos verdadeiramente um ser segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus é que nós andemos pela fé. O próprio Senhor Jesus diz que o justo viverá pela fé. Isso é a vontade, fica tranquilo. O justo viverá pela fé. E a fé é isso, a certeza das coisas que não se veem. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O que Davi está dizendo aqui, que todo aquele que busca ao Senhor, aquele que olha para Ele, aquele que confia nele, aquele que o busca de coração sincero, verdadeiro, não apenas de palavra, porque infelizmente hoje em dia muitas coisas são feitas apenas por palavras e não há base verdadeiramente numa fé, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está pedindo a Deus uma coisa, depois ela logo em seguida pergunta, mas será que vai dar certo? Quando você diz será, você está dando a prova mais evidente de que você não acredita que Deus vai realizar. Será? Aquele que realmente confia no Senhor, não tira essa palavra do seu vocabulário. O que a pessoa deve dizer, eu aguardo a resposta, eu aguardo a vitória de Deus em nome do Senhor Jesus. O será não deve entrar no Senhor. E Davi estava aqui dizendo a sua experiência, que ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Aqui está falando o que é acampar. É estar presente. É estar ali todo momento presente. Né? Então, assim, se você teme ao Senhor, e temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é ter medo. Temer é no sentido de ter respeito, de ter reconhecimento da pessoa de Deus, da grandeza de Deus, do merecimento de Deus, porque Deus merece o melhor. Deus merece o melhor.
melhor não só que o homem possa lhe oferecer, mas que toda a existência possa oferecer. Verdadeiramente, Deus não precisa de absolutamente nada. Mas quando nós reconhecemos a sua grandeza, quando nós procuramos oferecer a Deus o melhor do nosso ser, isso na verdade nós estamos dizendo a Ele: eu sou agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor faz por mim. Então aqui Davi está dizendo que sempre há uma resposta para aqueles que temem a Deus, aqueles que procuram fazer a sua vontade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado um homem que nele confia. Aqui nós estamos vendo, está sendo pedido aqui para fazer prova de Deus. Provai. Faça isso. Confia nele. Procura servi-lo. Procura fazer a sua vontade. Procura se alegrar no Senhor. Procura ter prazer nas coisas de Deus. Procura colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Provai e vede. E você vai ver com seus próprios olhos que o Senhor é bom. E aqui diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, o que ela significa? Significa feliz o homem. Quando diz o homem, está dizendo o homem e a mulher. Está dizendo o homem no sentido de criação. Bem-aventurado o homem, ou seja, a pessoa que nele confia. E é nessa fé que nós vamos terminar aqui esse culto hoje. Buscando no Senhor a nossa vitória. Pedindo a direção dele, procurando nos aproximarmos cada vez mais dele verdadeiramente. E se a gente ainda não estamos conforme o Espírito Santo nos mostra que devemos estar, vamos orar, vamos buscar, vamos esforçar. Que não existe nenhum homem sobre a terra, nenhum servo de Deus, que se buscar de todo o seu coração, que não vai ter resposta do Senhor. Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Então, nessa fé, nós terminamos esse culto. E vamos crer que o melhor de Deus está por vir. E vamos sempre procurar expressarmos a Deus, assim como Davi fez, a nossa gratidão. Sermos agradecidos a Ele por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele nos faz e por tudo que nós sabemos que Ele ainda nos fará, seja o que for. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo me deu para trazer essa noite em nome do Senhor Jesus.